Agora vamos falar sobre o núcleo psicodinâmico dessas duas virtudes. Essas duas virtudes, elas andam juntas. Não temos como separar sentimento de filiação divina do sentimento de proteção divina. Por que que são virtudes inatas? Vejamos. Todo ser humano, quer a pessoa aceite a ideia, quer não aceite, isso já tem dados científicos comprovando, não são apenas dados religiosos que abordam isso. Existem muitos dados científicos abordando essa realidade, que existe uma organização do universo, que existe uma causa inteligente no universo. Então, quando a pessoa quer a pessoa aceite essa ideia ou não, todos nós somos uma criatura criada pelo arquétipo primordial. A visão da psicologia consciencial, Deus é um arquétipo primordial. O arquétipo é aquilo que deu origem a tudo que existe. Por isso dizemos que é arquétipo primordial deu origem a tudo que existe no universo. Criou todos os seres que existem no universo. As galáxias, hoje tem, pelas cálculos aqui na Terra, que é um planeta minúsculo dentro da nossa galáxia, já os cientistas calculam a existência de 2 trilhões de galáxias dentro do nosso universo. Com certeza tem muito mais do que isso. A cada vez que eles tentam contar, eles ampliam a quantidade de galáxias. Então, imagina 2 trilhões de galáxias no universo. Esse número, para nós, já é muito grande. E tudo funcionando em harmonia. De onde vem tanta harmonia? De onde que surge tantas constantes matemáticas que, se fosse 1 milímetro para cá ou para lá, o nosso planeta, por exemplo, não funcionaria direito se ele não tivesse em minúcias aquilo que o cientista tem descoberto. Os cientistas que descobrem as leis naturais, eles se encantam com a perfeição das próprias leis naturais. Einstein dizia que pouca ciência afasta o cientista de Deus, e muita ciência aproxima dele. E é verdade. Quanto mais se estuda a realidade da vida, quanto mais a pessoa aprofunda na perfeição, não apenas do biológico, mas de tudo que existe no universo, no aspecto biológico, no aspecto psíquico, tudo, nós vamos ao encontro da existência de um arquétipo primordial. Então, sentir-se filho de Deus, o sentimento de filiação divina, é você sentir que você é um espírito imortal. Criado, como diz a Gênese bíblica, de forma muito poética, a imagem e semelhança do Criador. Por que imagem e semelhança do Criador? Porque o Criador da vida é uma luz, é uma grande luz que organiza todo o universo. Ele é pura energia. Não há um Criador, um velhinho de barbas brancas, sentado num trono. Isso é uma visão teológica de Deus. Não comungamos com uma visão teológica de Deus, apesar de respeitarmos aqueles que pensam assim. Nós vemos Deus como uma grande luz, organizadora do universo. E nós somos, em essência, luz também. Nós somos uma essência divina. Então, sentimento de filiação divina é o sentimento no qual você sente que é um ser essencial, uma essência divina, e que existe essa grande luz criadora do universo, e que você é criatura desse Criador. Por que que eu digo sentir
e não saber. Porque tem muita gente que tem informações religiosas ou mesmo científicas sobre a existência de Deus, a existência do Espírito e tudo mais. São muito bem informadas no nível do saber, mas quando chega no nível do sentir essa realidade, elas não sentem profundamente. Então, a virtude é o sentimento de filiação divina, não a informação que somos filhos de Deus. Claro que tudo começa na informação, mas é importante que não fique apenas na informação, que nós sintamos que somos filhos de Deus. Quando nós sentimos que somos filhos de Deus, nós vamos sentir a outra virtude, que é o sentimento de proteção divina. Por que sentimento de proteção? Porque tudo que existe no universo existe com base num porquê profundo, num sentido profundo. Não existe nenhum ser no universo que esteja abandonado, que esteja à mercê de si mesmo, abandonado. Jesus que é o arquétipo do ser consciencial para a psicologia consciencial, ele é o ser mais perfeito que a humanidade já teve contato. Ele fala que não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai saiba. Todos os fios dos cabelos da nossa cabeça estão contados. Olhai os pássaros nos céus, que não plantam nem colhem. Olhai os lírios do campo, que não tecem nem fiam. E Salomão, em toda a sua glória, conseguiu se vestir como um deles. Quando o Cristo nos ensina que Deus, que aliás ele fala o Pai, que o Pai envia o sol e a chuva para justos e injustos, para bons e maus, ele está falando dessa solicitude do Criador para com todas as suas criaturas. Então, nós, seres humanos, que já conseguimos compreender essa realidade, somos convidados a exercitar a virtude do sentimento de filiação divina, sentirmos que somos esse ser criado por amor e para manifestar o amor de Deus no universo, e também somos protegidos, toda a criação é protegida. Mas aí muita gente vai objetar, mas se todos somos protegidos, como que acontece tanta desgraça no mundo? O que acontece é que muitas vezes nós vemos as experiências de desafio, que muita gente chama de desgraça, como algo abominável, ruim, que nós não queremos, por um movimento egóico, e é exatamente por não compreender que existem leis que organizam todo o universo. E aí, quando acontece algo que é desagradável ao nosso ego, algo que é doloroso, porque para o ego, a vida seria maravilhosa se tudo acontecesse de forma agradável, como um verdadeiro mar de rosas. Não é possível isso no mundo como o nosso. Então, quando acontece alguma coisa que é desagradável, a pessoa que tem esse movimento de descrença, de não confiar na existência de um arquétipo primordial organizando tudo e protegendo todas as criaturas, começa a entrar nesse movimento de simplesmente... Bom, se existisse Deus, não acontecia tanta desgraça no mundo. E aí, o que a pessoa vai sentir? Todo aquele abandono, todo aquele sentimento que nós já falamos agora há pouco. Quando nós fazemos o movimento do exercício de filiação divina, nós vamos sentir essa proteção e nós vamos ver essas experiências
que são desafiadoras, sim, são dolorosas, sim, mas elas são convites para que nós desenvolvamos um aprendizado a partir daquela experiência. Aí entra uma outra virtude que nós já trabalhamos aqui, já tem live sobre ela, que é a virtude do sentimento de aprendiz, que é uma virtude que forma esse trio: sentimento de aprendiz, sentimento de filiação, sentimento de proteção. A pessoa vai analisar aquela experiência dolorosa, desafiadora, como uma oportunidade de aprender com a experiência, de realmente sentir a experiência como uma oportunidade para que ela cresça, e aí ela vai se conectar com a essência divina que é, e por meio de uma lei, que é a lei de conexão, nós nos conectamos com a essência divina que somos, conectamos com o Criador da vida e nos fortalecemos sentindo a proteção naquela experiência. Então, quando a pessoa exercita as duas virtudes, o que ela faz? Ela adentra uma confiança profunda em Deus, na vida e em si mesma, sabendo que ela tem condições de superar aquela limitação, que ela tem condições de superar aquela experiência, desafio, transformando-a em experiência aprendizado. E quando ela se percebe agindo dessa maneira, o que acontece? Ela sente-se protegida. Nós usamos aqui, dentro da psicologia consciencial, como se uma metáfora, como se ela se sentisse embalada no colo de Deus. O sentimento de proteção divina é como se a pessoa estivesse no colo de Deus, sendo acariciada pelo Criador. Claro que isso é uma metáfora, não vamos ver ao pé da letra, porque senão nós humanizamos Deus. Mas é o processo de sentir-se protegido naquela experiência. Não estou abandonado. Existe um Criador da vida que me ama e que quer o meu bem, mas que não tira de mim as experiências importantes para que eu cresça como pessoa. Da mesma forma que um pai consciente, uma mãe consciente, quando vê um filho com uma dificuldade num dever escolar, quando tem o filho com uma dificuldade com uma tarefa que ele foi convidado a desempenhar, e não vai fazer por ele, não vai impedir que ele faça os esforços, porque sabe que, por mais penoso que seja para aquele filho, aquela atividade é importante para o crescimento dele. É assim que o Criador da vida nos vê dentro da visão da psicologia consciencial, como seres capazes de superar as limitações que nós trazemos. Todos nós trazemos limitações, e nessas experiências, desafios, desagradáveis, nós vamos colocar as limitações para fora. É natural. Elas vêm, elas aparecem, mas quando nós exercitamos o sentimento de proteção divina e, por meio da lei de conexão, utilizamos um grande instrumento que todo filho de Deus pode usar o tempo todo, que é a conexão com o Criador da vida por meio da oração, por meio da meditação. Já existem provas de sobra, falando do poder terapêutico da oração e o poder terapêutico da meditação. São milhares de pesquisas científicas abordando isso. E por que é tão produtivo, é tão terapêutico, tanto a meditação quanto a oração? Porque são dois grandes instrumentos da lei de conexão que faz com que nós nos sintamos protegidos por Deus. Então, o sentimento de proteção divina é esse sentimento em que
nós não apenas sabemos que somos filhos de Deus, nós nos sentimos filhos de Deus, criaturas divinas, totalmente protegidas por Ele. E nas experiências de desafio, nós vamos contar com essa proteção, vamos passar pela experiência, que num primeiro momento é desagradável, a gente não gostaria de passar, mas nós passamos e superamos a experiência, transformando a experiência de desafio numa experiência aprendizado e nos tornamos um ser melhor. Então, essas duas virtudes, elas são básicas para desenvolver, por exemplo, a fé convicta, para desenvolver o auto-amor, para desenvolver a entrega, para desenvolver uma série de outras virtudes, a própria confiança em Deus, na vida, em nós mesmos, essas duas, tanto o sentimento de filiação quanto o sentimento de proteção divina, são básicas para isso, para que nós realmente nos sintamos como esse ser imortal num processo de evolução e que o Criador da vida nos ama e nos protege sempre. Muitas vezes nós nos desconectamos do Criador. Ao desconectar do Criador, nós não vamos sentir a proteção. Não quer dizer que nós não tenhamos, nós não sentimos, que é o que acontece quando o bloqueio egóico do materialismo gera uma ruptura dessa ligação entre a criatura e o Criador. Uma ruptura não de Deus para nós, porque de Deus para nós nunca há ruptura, de nós para o Criador. E quando nós fazemos o exercício do sentimento de proteção divina e nos reconectamos por esse processo de religiosidade, nós nos reconectamos e os dois instrumentos fundamentais para a reconexão é a meditação e a oração. E aí, com a utilização desses dois instrumentos, o que nós fazemos? Nós vamos sentir a proteção divina em cada momento desafiador da nossa vida. E com isso, claro, a nossa vida vai se tornando cada vez mais suave, cada vez mais leve, porque nós nunca nos sentiremos abandonados, sentiremos parte desse grande todo com um sentido profundo em nossas vidas.